Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Café com Bíblia. Hoje, quinta-feira. Espero que a sua quinta-feira seja uma quinta-feira abençoada, com a graça e o amor de Deus sendo derramados sobre a sua vida e toda a sua família. Portanto, que você seja abençoado nesse dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, é muito ruim quando nós estamos numa conversa, numa roda entre amigos e alguém toca num assunto que nós não conhecemos muito bem. Ficamos ali viajando naquilo que eles estão falando. Provavelmente você já passou por essa situação alguma vez na sua vida. Mas pior que isso é quando estamos numa roda de amigos cristãos ou estamos num grupo de trabalho ou numa sala de aula na igreja e alguém toca em algum ponto das escrituras e explica, fala a respeito daquilo, começam ali uma conversa, uma interação sobre aquele assunto e a gente está ali ouvindo e os nossos ouvidos são como ouvidos de mercadores, né? A gente está ali ouvindo sem entender absolutamente nada, tentando compreender sobre o que eles estão dizendo e até mesmo, meus irmãos, algumas vezes nem mesmo o texto é conhecido, portanto, de alguns, nem mesmo sabiam que aquela expressão, aquela frase, aquele versículo estava ali nas escrituras. Então a pessoa ela fica ali meio que viajando no meio daquela conversa. Tudo isso eu estou aqui exemplificando para trazer uma analogia sobre as questões referentes ao desconhecimento das escrituras. Meu irmão e minha irmã, todos nós, não só pastores, mas todos nós, todos aqueles que são membros do corpo de Cristo, têm por ofício principal ler as Escrituras. Tem por ofício primordial conhecer as Escrituras, conhecer ao Senhor, conhecer a Jesus, conhecer o Espírito Santo, conhecer as histórias da Bíblia, conhecer a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Você pode até mesmo não ter interesse em se aprofundar, principalmente naqueles assuntos que são mais polêmicos, mas, meus irmãos, nós precisamos conhecer toda a Escritura. Precisamos conhecer suas histórias, precisamos conhecer seus decretos, suas ordenanças, precisamos conhecer principalmente a história do nosso Salvador, registrada nos Evangelhos. Porque se assim não for, meus irmãos, como nós viveremos uma vida como crentes? Como nós viveremos uma vida santificada? Como nós seremos transformados, porque o que nos transforma é o poder que há na palavra. As Escrituras nos ensinam que o povo pecava porque não conhecia a Deus. Isaías vai dizer logo no início da sua profecia que o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, o lugar onde dormir, onde repousar, a sua casa. Mas Israel não conhecia ao Senhor. Israel não tinha um relacionamento com Deus. O Salmo 119 vai dizer que nós guardamos a palavra em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Vamos ver, meus irmãos, no livro de Provérbios, várias advertências a respeito de adquirir sabedoria segundo as Escrituras e obedecer às Escrituras, porque as Escrituras são para nós o maior tesouro para os nossos corações. Então eu te faço uma pergunta neste dia. Com que você tem se alimentado? Qual tipo de comida que você tem se alimentado? Quando você vê um alimento estragado, por exemplo, você o consome? Certamente que não, meus irmãos. Porque todos nós consumimos alimentos que estão dentro do prazo de validade, alimentos que são considerados saudáveis e necessários para o nosso organismo. Assim também é a nossa vida espiritual, meus irmãos. Nós precisamos nos alimentar com um alimento que é saudável para o nosso espírito, com um alimento que nos edifica, que nos ensina e que nos coloca todos os dias na caminhada com o Senhor Jesus. Porque se assim não for, certamente passaremos mal, pois quem come uma comida estragada passa mal, não se sente bem e pode até mesmo morrer. Assim, meu irmão e minha irmã, leia as Escrituras,
todos os dias. Não deixe de acompanhar as leituras bíblicas diárias, não deixe de fazer o seu devocional, não deixe de ter esse relacionamento com o Senhor, porque o nosso relacionamento com o Senhor, meus irmãos, se dá através da sua palavra. Não se dá através de sonhos, não se dá através de profetadas, não se dá através de promessas espúrias, não se dá através da pregação de falsos mestres. Mas o nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento pessoal. Primeiro, nós com o Senhor. Primeiro, a nossa vida devocional com o nosso Deus. Assim, não deixe as Escrituras de lado. Empenhe-se todos os dias em separar um tempo para você ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, e quando você estiver numa roda de amigos cristãos, numa roda, num trabalho na igreja, ou dentro de uma sala de aula na igreja, ou até mesmo ouvindo a pregação do seu pastor, você não confunda as palavras e não confunda as histórias, e não seja pego de surpresa dizendo: eu não conhecia, não sabia que isso estava nas Escrituras. Não permita que isso aconteça. Conheça a Deus, porque, como disse o profeta, o meu povo peca por falta de conhecimento. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.